Olá, amigos da TV Humana, sou a Anísia Ontem e você está aqui nos Limites da Eternidade, dando sequência aqui a toda a minha exposição referente ao Antigo Testamento e principalmente, nós estamos falando agora focados no profeta Isaías. O profeta Isaías teve assim um papel muito importante mais tarde, quando o cristianismo começa a ter a sua força através de Jesus, porque Jesus citava muito as passagens de Isaías. E é interessante perceber que Jesus, na verdade, quando se referia ao profeta Isaías, ele falava como se ele tivesse até falado como o profeta Isaías. E provavelmente isso tem acontecido, porque afinal de contas, Jesus, ele estava lá, desde há muito tempo. E Isaías também, então ele previu toda a derrocada mesmo, de Israel como um todo, não só do norte como do sul. E aí então ele profere todas as suas profecias direcionadas ao Egito, à Assíria, a própria Síria. Então ele vai colocando toda a dificuldade que toda essa região passaria. E muitos acham que ele foi o grande profeta que profetizou a vinda de Jesus, mas não é bem assim. Ele estava profetizando a chegada de um outro rei, que realmente colocaria ordem na casa, embora já estivesse tudo, segundo as suas próprias profecias, estaria tudo já caminhando para uma, não destruição, mas para uma erradicação do povo de Israel do seu território. Mas antes disso, então, ele fala que ia aparecer um rei que traria assim muita alegria e que seria fiel ao Deus de Israel, Bom, esse rei, na verdade, que todo mundo acha que seria o próprio Jesus, na verdade, é o rei Ezequias, que na verdade a tradução é Yahvé fortalece, ou seja, ele teria então vamos dizer assim, a assistência de Yahvé. E é uma história bem interessante, toda a história desse rei. Ele reinou durante 29 anos e assim, com a idade de 25 anos, ele se torna então rei absoluto, porque um período antes ele estava corregente com o seu pai, que era o rei Acás, que fez, vamos dizer assim, participou ou então permitiu o culto de outros deuses, principalmente o culto a Baal. Em seu primeiro dia de governo, então, esse menino Ezequias, que muitas pessoas acham que seria a profecia da vinda de Jesus, mas não é, seria do próprio Ezequias, Então, esse primeiro dia ele já mandou reparar as portas do templo e mandou que fossem retiradas todas as imagens de outros deuses, e aí começa então a não permitir mais a adoração. Ele faz toda a reintegração dos sacerdotes, isso tudo no reino de Judá. Ele faz a reintegração dos sacerdotes, e porque todo esse período a essência se perdeu, então o templo já não tinha mais os sacerdotes como era para ser feito lá, no tempo de Moisés, que foi especificado, que era a tribo de Levi, que seria a tribo responsável por cuidar de tudo que era do templo. Então, ele restitui
os levitas na administração do templo, restaura a celebração da Páscoa, que já havia sido esquecida, e além de tudo ele faz uma coisa muito importante: ele arranca um símbolo. Provavelmente, talvez ele desconhecesse ou não, né? Esse símbolo que estava dentro do templo, desde o tempo também que eles faziam toda a caminhada no deserto. Lá no templo tinha uma cobra, e essa cobra se chamava Neustã. Então ele retira esse símbolo, né, que é uma cobra, porque só para contextualizar o que aconteceu, por que essa cobra estava lá. Durante a caminhada do deserto, eles estavam já cansados, abatidos, muitos estavam doentes, e aí teve um problema, provavelmente, né, por problemas até sanitários. Eles pegaram uma virose, que seria hoje mais muito forte, e muitas pessoas doentes e outras morrendo. E Moisés, então, ele não sabia o que fazer. Então ele fica assim, meio apavorado, e ele pergunta para o Senhor de Israel o que ele poderia fazer. E aí o Senhor de Israel fala para ele fazer uma cobra e colocar, né, em duas estacas, e todos que olhassem para aquela cobra estariam, né, se curando daquele mal. E esse símbolo, então, ele permaneceu. Na verdade, essa cobra, que é chamada de Neustã, provavelmente também tenha sido uma confusão, porque o símbolo da medicina, na verdade, é uma cobra, não é? Toda a parte de saúde, da saúde, da área de medicina, o símbolo é uma cobra. Então é por isso que mais tarde, se eu não me falha a memória, né, Esculápio, ele vai adotar este símbolo como símbolo da medicina. E provavelmente este símbolo ele tenha vindo realmente da parte do clã de Enki, porque era ele que era aquele que, vamos dizer assim, estava mais propenso para olhar para a saúde, não só ele, como a sua própria irmã, que se chamava Ninti, eram deuses que vieram de longe. Então ele tira toda esse símbolo, e na Bíblia não explica, no Antigo Testamento, não explica o que era e o porquê. Mas, porém, ele decidiu que ele não se curvaria mais para o rei da Síria. E nós sabemos que nesse período, né, entre 730 e em diante, a Síria ainda tinha muito poder de fogo, ela era muito belicosa, era um império, né, bem forte, e então Ezequias decidiu que não se curvaria à Síria. E aí também decidiu que também não se dobraria diante dos filisteus, né, que ficavam naquela região, vamos dizer assim, ali por perto onde atualmente é Gaza, e naquele tempo esse nome já era Gaza. Então ele lutou e venceu. Nesse período, quem estava no império, quem era o rei desse império, era Salmanasar, ou Salmanaser, como muitos dizem, né? E ele vai invadir Samaria e acaba com toda aquela região, levando o povo dali cativo para a Síria. Depois de 7 anos do que aconteceu ali em Samaria, né, de Salmanaser ter levado o povo, vem o seu sucessor, né, que seria Senaqueribe, e tomou várias cidades, e uma delas foi Judá, que era do Reino do Sul.
E Ezequias então se rendeu ao rei invasor, ao rei da Assíria, que era Senaqueribe, e deu para ele toda a prata, todo o ouro, todo o tesouro que existia no templo. Então ele passa para o rei da Síria, Senaqueribe. Senaqueribe, ele fez assim ele chamou, o representado pelos seus oficiais, chamou o rei Ezequias e mandou os seus representantes, que um era o administrador, Eliaquim, e logo tinha um escrivão, que se chamava Sebna. Então ele chamou esses dois e ele não foi diplomático com o rei, ele não teve nenhuma diplomacia, porque os representantes da Assíria, além desses dois, um se chamava Tartã e outro Rabsaris, e eles falavam muito alto, falavam num hebraico perfeito, o que a Síria ia fazer com a população de Judá. Desafiavam o poder de Ezequias, assim como o próprio Deus que ele confiava e tinha certeza que seria ajudado. Segundo os assírios, ele tinha errado em ter retirado os postes dos deuses, que o pai dele, Acaz, tinha permitido. E um fator determinante que também veio influenciar muito em toda essa relação é que a Síria odiava o Egito, E Ezequias, nessa época, havia feito uma aliança com o Egito, com esse país. Então, quando eles estavam falando alto em hebraico, o que eles iam fazer, contando detalhes do que aconteceria, os representantes de Ezequias, o rei de Judá, pediu para que eles, pelo menos, falassem a língua deles, o siríaco, pois eles entendiam perfeitamente, e eles não queriam que o povo soubesse, assim, dos assuntos de Estado, que era uma coisa muito grave. Não seria uma guerra, seria, para começar, pelo menos um massacre. E os representantes do rei da Assíria aí ficaram mais instigados e começaram a falar ainda mais alto. E então eles dizem que para o povo seria mesmo melhor eles viverem em terras prósperas na Assíria, cheias de trigo, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e mel, porque lá eles viveriam bem, muito diferente daqueles que resistissem e continuassem ali em Judá. E que o povo não se enganasse sobre as promessas de Ezequias. Isso tudo por conta de uma represália pelo acordo diplomático ali que Ezequias firmou com o rei do Egito. E ainda eles falavam, os povos de cima já foram subjugados e nenhum Deus veio ajudar. Então era uma situação muito difícil, E quando os representantes de Ezequias voltaram e contaram tudo o que estava acontecendo, então Ezequias, ele rasga as vestes em sinal de sofrimento, de grande tristeza e também de luto, e ele vai, então, se refugia no templo. E aí, então, o Senhor de Israel manda dizer, por intermédio de Isaías, que ele não temesse, porque ele iria sair vencedor desse embate com Senaqueribe, pelo menos naquele momento. Então, achei interessante essa passagem, porque o Senhor, de Israel mandou um mensageiro, naquela mesma noite, e esse mensageiro feriu 180 mil soldados.
é evidente que esse único mensageiro tinha uma arma muito potente para fazer com que 180, um exército desse tamanho, dessa proporção, caísse. E aí o que aconteceu, quando o Senaqueribe estava retornando para Nínive, ele sabia que as coisas não estavam bem, já tinha acontecido isso, afinal ele tinha tido uma baixa muito grande do seu exército, né? E ele estava ali prostrado, adorando o Deus que ele adorava, que se chamava Deus Nisroch. E aí um dos seus filhos foi e o matou a golpes de espada. Ou seja, havia assim alguma coisa, evidentemente, que o Senhor de Israel também sabia, porque ele ia ser traído em sua própria base, em sua própria família. Bom, nós temos aqui, né, como eu sempre venho trazendo, todos os profetas trabalharam sim com o conhecimento de que nós, a raça humana, era uma raça mestiça. Nós tivemos a nossa mestiçagem lá no começo, que ainda isso está acho que na primeira temporada, onde eu falei sobre a nossa evolução se deu por conta dessa mestiçagem, né? Então tem um capítulo do livro, que é o capítulo 14, ele nos remete muito, né, à raça que nós fomos hibridados. Então lá tem muitas informações. Então o livro de Isaías, embora seja assim muitas profecias contra, né, os países dali, mas ele tem muito relato a respeito dessa, né, dessa coisa deles que vieram de lá. Aí uma coisa que eu achei bem interessante, né, que não Ezequiel também vai falar e Daniel sobre esses seres que vêm de lá. Mas ele diz assim uma coisa que eu achei importante. Jesus frequentemente chamava os fariseus e saduceus, também os escribas, de raça de víboras, né? Raça de víboras. E na verdade, então, isso é uma condição da hibridagem, porque segundo, né, todas as traduções dos tablets encontrados na Mesopotâmia, essa raça era reptiliana. Reptiliana não significa que eles tinham rabo ou que eles tinham cara de um réptil, não, era uma especificação. Então, a palavra serafim, que muitas pessoas acham que pode ser até algo angelical, né, na sua tradução significa serpente ardente ou serpente de fogo, provavelmente ligando agora aquela serpente chamada Neustã, que Moisés colocou no deserto e depois no templo. E esse menino Ezequias, o rei, quando ele nasceu, né, a profecia dizia que ele seria o rei de Judá. E ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. E aí que está também mais um motivo, né, do engano, que essa profecia se referia a Jesus. Porque Jesus, por exemplo, né, ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, ele não foi, né? Príncipe da Paz, sim, né? E aí a profecia continua falando que ele seria, descenderia do tronco genealógico de Davi, e que o seu poder como rei cresceria e haveria paz em todo o seu reino.
As bases do seu governo, segundo a profecia, seriam a justiça e o direito desde o começo para todo sempre. E no seu grande amor, então, o Senhor de Jeová, o Senhor Yahvé, né, o Senhor Jeová, ia fazer com que tudo isso aconteça. Mas é interessante nós percebermos, né, que um desses adjetivos é Deus forte, né, é Deus forte. E todos os nomes, numa grande maioria em hebraico, eles estão ligados ou carregam, né, algo de uma divindade. Mas isso não faz com que a pessoa se torne divina, né? Então, alguns exemplos. Gedalias, que foi, se não me falha a memória, um juiz, o significado é grande Deus, ou bom Deus. Anania, né, significado Deus gracioso. Ezequias significa Deus forte. Então, o nome não dá, vamos dizer assim, a santidade à pessoa, né? Isaías, ele vai prosseguir fazendo as previsões para a chegada, sim, de alguém muito importante que viria em Israel. E segundo a visão dele, seria o Salvador de Israel, né? E tornaria um mundo pacífico, onde o lobo moraria com o carneiro, o leopardo com o cabrito, o filhote do leão e o bezerro conviveriam juntos, em harmonia, a vaca e a ursa seriam amigas, assim como seus filhos e as crianças brincariam junto com as serpentes. Então a gente percebe aí que existia assim uma visão de Isaías, né, de total harmonia. Isso não significa que iria acontecer isso, mas ele simplesmente abriu o que significa harmonia, todo mundo vivendo em paz. Mas também ele diz que os outros povos adoradores de outros deuses seriam pulverizados e a Síria seria destruída. Então ele fala isso veementemente, e ele dizia que o Egito seria abatido, assim como também a Babilônia, que nem tinha começado, cairia. E muitas coisas aconteceram então. Bom, as guerras ali sempre foram uma constante, e em determinado momento, né, houve uma, como se diz assim, uma rebelião, né, e os reis sírios da Síria, né, que se chamava Rezim, né, eles tinham muita raiva e eles então invadiram. Mas o Senhor falou: fique calmo, porque eles não passam de 2 tições soltando fumaça, ou seja, tinha mais fumaça do que fogo, né? E aí então isso realmente aconteceu. Ele venceu essa batalha, mesmo porque, para ele ter ficado 29 anos, ele deve ter subsistido, né, a muitas guerras. E quando o rei Ezequias, o sapato apertava, ele chamava o profeta para que o profeta trouxesse, né, alguma mensagem, orientação, e principalmente a notícia de que a guerra seria ganha por Israel. Aí uma coisa que da profecia, né, é que a profecia conta que lá antes do rei Ezequias nascer, ele diz assim que uma moça ficaria grávida, uma virgem, né, e ela daria à luz um filho que se chamaria Emanuel. Então muitas pessoas, inclusive eu, quando eu era frequentadora de escolas dominicais, eles falavam que o nome de Jesus também era Emanuel,
Mas agora, depois das minhas pesquisas, depois de eu ter me debruçado um pouco, estudado, eu percebi que não, né? Que Emmanuel tem um outro significado. Então, a profecia dizia que essa virgem daria luz a um filho e eu chamaria de Emmanuel, ou Emanuel. E aí vem a confirmação de que não é de Jesus que se trata lá no capítulo 7, acho que acho que no capítulo 7, né, no comecinho, que se tratava da vinda do Messias. Então ele diz assim: ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que ele soubesse rejeitar o erro e o que era certo, né, a terra dos dois reis ficaria deserta. Então, ou seja, né, alguns inimigos ali ficariam sem poder, né, bélico. Então, Mateus, né, e o evangelista, assim como Lucas, eles dizem que é a profecia de Jesus, mas na verdade era o nascimento do filho de Acás, lá no ano de 730 por aí, né? Que mudaria em partes a política de Israel em relação ao propósito estabelecido, né, lá no comecinho pelo Senhor. Então nós sabemos que Jesus não teve que esperar para escolher entre o bem e o mal. A sua orientação moral não estava em formação como a dos homens comuns, né? Ele já tinha assimilado valores muito superiores. E aí vem a palavra, né? Que a palavra virgem, né, significa também alma, né, em hebraico. Então ele diz, eis que, na tradução lá, né, eis que a própria donzela, e aí ele fala ha-alma, que significaria então alguém, né, alguém com vida, alguém, uma mulher, uma donzela, né, e ela daria à luz a um filho, e aí então se chamaria Emanuel. Então, não se chamou Emanuel também porque se chamou Ezequias, né? E por isso, então, houve uma relativa paz, né, nesse tempo. Bom, realmente ele tinha muita característica, né, assim, da forma que o rei Davi, né, também tinha governado, assim como ele também a partir dos 29 anos. E ainda hoje, né, na arqueologia, é possível notar que os muros de Israel, de Jerusalém, ainda tem os resquícios do ataque aí de Senaqueribe. Bom, aí o Senhor vai garantir, né, que a Síria seria neutralizada, assim, dando confiança para esse rei, né, que seria o príncipe da paz. Então, esse rei, ele vai ter uma coisa muito interessante, porque em determinado momento ele vai se desviar da fidelidade que ele tinha para o Senhor de Israel, e aí ele fica doente, e essa doença é uma doença fatal, mortal, ele ia morrer, né? E aí o profeta Isaías vem até ele e simplesmente fala assim: põe em ordem todos os documentos, põe em ordem tua casa, coloca tudo certinho, porque essa doença é para morte, você vai morrer, né? Então, nesse momento, ele estava deitado, já prostrado, ele deita, vira do lado da parede e ele chora e ora, né, pedindo ao Senhor clemência. E ele fala: eu fiz muita coisa certa para o Senhor de Israel considerar, né, as coisas que ele fez certa
e que também ele tinha um coração, um bom coração. Ele fez aquilo, não era esperando uma recompensa, mas é porque o coração dele mandava. E ele chorava muito, né? E aí então o Senhor manda dizer na hora, né, através de Isaías, que ele falou assim: vai, que eu ouvi agora, me conduí, e vou aí acrescentar mais 15 anos na tua vida, né? E você não vai sofrer nas mãos da Assíria, e por enquanto você vai ficar tranquilo, né? A doença, na verdade, que ele tinha era uma úlcera, que hoje muitos acham que pode ter sido, ele pode ter tido um câncer, né? E Isaías teve um grande desconforto em ser o portador da notícia, porque Isaías gostava muito de Ezequias, né? Mas enfim, né? Foram mais 15 anos que ele teve, ele conseguiu fazer mais coisas, só que ele vai fazer um erro fatal. E esse erro fatal nós veremos no próximo vídeo. Eu agradeço a todos vocês, a audiência, peço que sigam as nossas redes sociais, assistam toda a programação, que é muito rica e muito boa. Até a próxima!